Nós iniciamos agora os comentários ao previsto nos artigos 7º a 11º da Constituição. O artigo 7º nos apresenta uma relação mínima, básica, essencial de direitos para trabalhadores urbanos e rurais. É muito importante que nós saibamos que essa relação não é números clausos, não é taxativa, não é exaustiva, já que o próprio enunciado caput desse artigo 7º indica que, além desses direitos nele previstos, outros deverão ser assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, na medida em que possam propiciar-lhes a melhoria da sua condição de vida e de trabalho, a melhoria da sua condição social. O primeiro desses direitos, talvez o mais importante entre todos, ainda não foi regulamentado, prevê a proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não se trata de estabilidade no emprego. O próprio inciso 1º prevê como medida de proteção o pagamento de indenização compensatória pelo empregador ao empregado, que será prevista, será fixada por lei complementar. Essa lei complementar ainda não foi editada, nós não temos ainda definida essa indenização compensatória como medida de proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Na prática, e conforme nós temos atendido o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, enquanto não for regulamentada esta indenização compensatória por lei complementar, os empregadores estão obrigados a recolher, a título de indenização, 40% sobre o FGTS depositado durante o contrato. Esse é um mecanismo substitutivo precário, já que nós não podemos dizer que a indenização de 40% represente a indenização compensatória mencionada no inciso 1º do artigo 7º. No segundo inciso desse artigo 7º, nós temos a previsão do seguro-desemprego para os casos de desemprego involuntário. Normalmente, em provas, nós encontramos o seguro-desemprego indicado para obrigar o governo federal, nos casos de desemprego voluntário, ou pedidos de demissão, ou dispensa pedido do trabalhador. Tudo isso é errado, é impróprio e inadequado. O seguro-desemprego só é deferido ao trabalhador nos casos de desemprego involuntário. Na legislação que rege o seguro-desemprego, nós encontramos duas hipóteses essenciais de desemprego involuntário, que são a dispensa sem justa causa e a rescisão indireta do contrato, que é aquela que decorre da prática de falta grave pelo empregador e que obriga o empregado a ajuizar a reclamação trabalhista para pleitear essa rescisão injusta do seu contrato de trabalho. Então, o seguro-desemprego é para os casos de desemprego involuntário, não para situações de desemprego voluntário, de pedido de demissão, término de contrato determinado, entre outras. Nós temos no inciso 3º a garantia do direito ao fundo de garantia e no inciso 4º a garantia para os trabalhadores do salário mínimo, que obedece a 4 princípios, é fixado por lei, nacionalmente unificado, tem proibição de vinculação para qualquer fim e previsão de reajustamentos periódicos para a preservação do poder aquisitivo dos trabalhadores. O salário mínimo, conforme previsto constitucionalmente, ele deve atender a 9 necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, e nós apresentamos, então, um macete, caso essa matéria venha a ser exigida na prova do concurso. Para cada uma das letras desse jargão, salvo em PTH, nós temos a correspondente inicial de uma das 9 necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, que devem ser satisfeitas no recebimento do salário mínimo. Salvo em Partido dos Trabalhadores hoje, salvo em PTH, S de saúde, A de alimentação,
L de lazer, V de vestuário, E de educação, M de moradia, P de previdência social, T de transporte, H de higiene. Nós temos um outro salário mínimo, que não é o legal, é o salário mínimo da categoria, previsto normalmente em norma coletiva, em convenção coletiva, acordo coletivo, pode ser fixado pelo Tribunal do Trabalho em sentença normativa, ou até mesmo pode ser encontrado em laudo arbitral. O piso salarial, conforme a Constituição, deve ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Nem sempre, na prática, nós percebemos essa relação de proporcionalidade entre o valor do piso salarial e a extensão e complexidade do trabalho, já que sabemos o atendimento às reivindicações no processo de negociação coletiva será tanto mais próximo do pretendido pelos trabalhadores, quanto maior for a combatividade, o poder de mobilização e de convencimento da entidade sindical representante da categoria. Nós temos uma garantia para os trabalhadores que recebem remuneração variável, de terem por mês o recebimento de no mínimo um salário mínimo. Essa é uma das questões mais exigidas em prova de concurso, porque essa garantia faz com que o empregador, nos meses em que o ganho do empregado seja inferior ao mínimo, complemente esse valor para alcançar o valor do mínimo, e não pode esse empregador, nos meses subsequentes, nos quais a remuneração variável, as comissões do empregado, se apresentem significativamente superiores ao valor do salário mínimo, compensar os valores que tenham sido complementados. Então, a garantia é mês a mês. O batimento e fechamento é feito dentro do mês. Se o empregador tiver complementado as comissões para garantir ao empregado o recebimento do salário mínimo, não pode, em meses subsequentes, operar a compensação, o desconto desses valores complementados. Nós temos dois princípios de proteção ao trabalhador referentes ao salário contidos no artigo 7º, a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Os salários só podem ser reduzidos mediante previsão em convenção ou acordo coletivo. E um outro princípio que caracteriza como crime a retenção dolosa de salário nos termos da lei. Não houve ainda regulamentação para esse segundo princípio de proteção do trabalhador referente ao salário. O 13º salário, conforme a Constituição, deve ser pago com base na remuneração integral ou com base no valor da aposentadoria. O artigo 7º também nos apresenta adicionais. Nem todos eles vêm com um percentual fixado no artigo 7º. O adicional noturno, por exemplo, só tem a previsão de garantir direito para os trabalhadores urbanos e rurais remuneração do trabalho noturno superior à remuneração do trabalho diurno, mas a Constituição não diz qual é esse percentual. Nós o encontraremos na legislação infraconstitucional e o motivo é bastante simples. O legislador constituinte quis imprimir uma certa paridade de tratamento jurídico comparado aos empregados urbanos e rurais. Ficaria muito ruim ter que explicitar no artigo 7º da Constituição percentuais de remuneração adicional distintos para o trabalho noturno urbano e para o trabalho noturno rural, que nós sabemos nas normas infraconstitucionais vêm fixados respectivamente em 20% e 25%. Também para a remuneração adicional das atividades insalubres, perigosas e penosas, o artigo 7º da Constituição não menciona os percentuais. Nós sabemos que esses percentuais estão apresentados na legislação infraconstitucional, a periculosidade à base de 30% sobre o salário, a insalubridade à base de 10%, 20%, 40% sobre o salário mínimo. Não temos ainda a regulamentação das atividades perigosas.
Já para as horas extras, para o serviço extraordinário, para as horas suplementares, nós temos na Constituição, sim, fixado o limite mínimo de remuneração adicional. E esse percentual mínimo é de 50% sobre a remuneração da hora normal.